vamos lá, né? Vamos estudar um pouquinho de filosofia, tá certo? Mais precisamente, em nossa primeira aula, vamos trabalhar aqui um pouquinho, relembrar, na verdade, a chamada filosofia grega em sua totalidade. Quando falamos, pessoal, em filosofia grega, falamos em um período que vai do século VI a.C. até mais ou menos ao século II a.C., né? Foi o momento em que a civilização ocidental vai encontrar isso, o apogeu no pensamento. Basicamente, a filosofia grega, ela se divide em três momentos. Vamos lembrar esses três momentos. O primeiro momento, chamado de pré-socrático, né? Em termos históricos, o pensamento pré-socrático se inicia no século VI. Vamos lembrar que Tales foi o primeiro a iniciar esse momento da filosofia ocidental, Tales de Mileto, né? E o pensamento pré-socrático se caracterizou, de forma geral, por ser um pensamento que iria negar as explicações de mundo trazidas pela tradição mítica. O pensamento pré-socrático, então, iniciado por Tales, iria negar que o mundo fosse composto, ou seria uma vontade de deuses. Essa é a primeira característica do pensamento pré-socrático. A segunda característica do pensamento pré-socrático é esse apelo à racionalidade, ou seja, os pensadores pré-socráticos, a partir de Tales, iriam olhar para a physis, iriam olhar para a natureza, iam dar uma explicação racional a respeito da ordem de todas as coisas, negando dessa forma, mais uma vez, aquela tradição mítica religiosa que havia na época. Então, para o pensamento pré-socrático, a origem de todas as coisas encontra-se na natureza, em um elemento natural e em princípio gerador de todas as coisas. Vamos lembrar que para Tales, que foi o primeiro pré-socrático, esse princípio gerador de todas as coisas foi a água. E assim, temos outros pensadores desse momento da escola de filosofia, que também vão observar a natureza, vão observar a physis, porque physis em grego é natureza, e vão tentar entender essa natureza de forma racional, negando o pensamento místico, negando a tradição mítica. Outro grande pré-socrático, que a gente não pode esquecer, é Demócrito, que estabeleceu que o princípio gerador de todas as coisas não seria a água, como Tales assim disse, mas o átomo, né? Princípio esse que estaria presente no pensamento ocidental até o século XX, né? O átomo como princípio gerador de todas as coisas, tá? E para encerrar essa primeira parte aqui, pessoal, dos pré-socráticos, vamos entender que, devido a essa postura de negação da tradição mítica, devido a essa postura de tentar encontrar uma explicação racional para os fenômenos da natureza, então o pensamento pré-socrático se caracteriza por ser um pensamento cosmológico, ou seja, tentar encontrar uma ordem a partir de um princípio racional. A cosmologia vai estar presente dentro do pensamento pré-socrático. O segundo momento da filosofia ocidental, da filosofia grega, é justamente o chamado período clássico, né? Que não seria uma negação do pré-socrático, nada disso, mas seria um período de amadurecimento do pensamento, no qual os pensadores clássicos não vão mais se preocupar com essas questões voltadas à cosmologia, beleza? Três pensadores, três filósofos vão estar presentes aqui nesse momento da história da filosofia. O primeiro, Sócrates, o conhecido Sócrates, o seu discípulo Platão e em seguida Aristóteles. Então esses três pensadores vão inaugurar o pensamento clássico, que ele vai se diferenciar do pensamento pré-socrático. Qual vai ser a principal diferença entre o pensamento pré-socrático e o pensamento clássico? Bem, se no pensamento pré-socrático a preocupação era a cosmologia, né? Se a preocupação era a physis, se a preocupação era entender a natureza, a arquê, o princípio gerador de todas as coisas, no pensamento clássico, agora, os filósofos vão se voltar para o próprio homem, tentar entender a condição humana. Então, com o pensamento clássico, inauguramos o que nós conhecemos como antropologia, né? O que seria esse termo antropologia aplicado na filosofia clássica? Seria entender o homem, entender as questões humanas, entender questões voltadas aos dilemas humanos, principalmente questões ali em torno da ética, da moral, da política e etc. Então aí está a primeira sacada que você tem que lembrar, que vai diferenciar o pensamento clássico do pensamento pré-socrático, que é essa preocupação com o homem. Na verdade, três perguntas vão ser fundamentais aqui para serem colocadas e respondidas, ou tentarem ser respondidas pelo pensamento clássico, né? Sócrates, Platão e Aristóteles vão se debater sobre essas três perguntas: quem somos nós, de onde nós viemos
e para onde nós vamos. Essa é a principal diferença, então, crianças, do pensamento pré-socrático para o pensamento clássico. Então, seria um pensamento antropológico, voltado para o homem, e também um pensamento psicológico, né? No sentido grego da palavra psique, alma, tentar entender a nossa alma. Lembrando que, para o pensamento clássico, o homem, nós homens, estamos no centro das discussões da filosofia. A partir desse momento, nós, seres humanos, somos seres psicofísicos. O que é um ser psicofísico? É claro, daqui a pouquinho mais, em nossa outra aula, a gente vai aprofundar um pouquinho nesse assunto. Mas um ser psicofísico, segundo o pensamento clássico, que somos nós, seres humanos, é aquele formado por corpo e alma. O corpo, a matéria, que entra em corrupção, que morre, e a alma, a nossa dimensão é eterna. Então essa é uma verdade defendida pelo pensamento clássico, beleza? Então aqui está a principal característica do pensamento clássico e a sua diferença com o pensamento pré-socrático. E chegamos aqui no terceiro e último momento do pensamento grego, ou da chamada filosofia grega, que é o pensamento helenístico, que vamos abordar posteriormente, né? Basicamente, o pensamento helenístico vai ser uma filosofia da moral, cujo principal objetivo é encontrar a felicidade do homem, tá certo? Então, quando abordarmos o pensamento helenístico, vamos verificar que, de certa forma, ele vai ser uma continuação de algumas preocupações que estavam presentes aqui no pensamento clássico da filosofia, beleza? Então, pessoal, nesse momento, vamos ficar nessa explicação. Vamos ficar aqui nessas diferenciações dessas fases da chamada filosofia grega. Na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai trabalhar um pouquinho essa questão do pensamento clássico e essa concepção de homem para pensadores como, por exemplo, Platão e Sócrates. Valeu? Obrigado!